Diante da vastidão do tempo e da imensidão do espaço, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Meu caro amigo, minha cara amiga, bem-vindo a uma nova etapa do canal. Eu pretendo fazer uns tipos de vídeos mais diferentes aqui, eu gostaria da sua participação, da sua colaboração e espero que vocês gostem. Espero muito que vocês gostem. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e a velocidade média do veículo com a temperatura constante sobre a emissão de monóxido de carbono em dois tipos de percurso, aclive e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados das figuras. Ou seja, o cara, para fazer um teste de emissão de poluentes, ele fez um teste. Primeiro manteve a velocidade constante e variou a temperatura, depois ele manteve a temperatura constante e variou a velocidade. E ele fez esse teste com o carro subindo, descendo em linha reta e deu esses dois gráficos pra gente. A partir dos resultados, ou seja, a partir dos gráficos, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor. Observando os gráficos, você percebe que quanto maior a temperatura, menor a emissão de monóxido de carbono. Quanto maior a velocidade, também menor a emissão de monóxido de carbono. Se o carro está em aclive, é sempre maior a emissão do que quando ele está em declive. Ou seja, nesse caso a resposta certa é D. Ele emite mais poluentes com o motor frio em menores velocidades quando o carro está subindo, em aclive. Próxima questão! A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade de força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão. Aí ele dá a expressão aqui pra gente, ele explica a expressão pra gente, mas se você é um bom aluno, você não precisa de nada disso. Você já sabe qual é essa expressão, você já sabe o que ela significa. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Satélites de mesma massa e eles estão orbitando a Terra em órbitas circulares. O gráfico que expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo. Note, ele pede em função do tempo. Conforme o tempo vai passando, os planetas vão girando em suas órbitas circulares. Mas a distância muda. Preste atenção na fórmula, na equação da gravitação newtoniana. A intensidade da força depende da massa do planeta Terra, que não muda, da massa dos satélites, que são todas iguais, e da distância entre o satélite e a Terra, que também não muda, já que eles estão em órbitas circulares. Ou seja, a resposta aqui só pode ser A ou B. Como a gente percebe que o planeta A está mais distante da Terra do que o planeta B, C, D e E nessa ordem, a única resposta certa é a letra B, onde o satélite E apresenta uma força maior e o A uma força menor, já que ele está mais afastado. Next question! No Brasil, a quantidade de mortes decorrido acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia. Profilaxia. Ok. É a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar o instante em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passa sobre uma marcação no solo após o segundo sensor. Então eu tenho o sensor 1 e o sensor 2. O carro vai passar no sensor 1, depois ele passa no sensor 2, eu, através disso, calculo a velocidade e se ele estiver acima da velocidade permitida, uma câmera vai tirar foto dele. E o que o exercício não fala é que esse carro vai ser multado depois, né? Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E aí ele dá o layout. O importante aqui é que a distância entre os sensores 1 e 2 é de meio metro. No caso de um automóvel que trafega com velocidade máxima, ou seja, 60 km por hora, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é... Questão simples, é só usar a definição da velocidade, V igual a ΔS sobre ΔT, logo ΔT, que você quer achar, é igual a ΔS sobre V. ΔS é o deslocamento do carro entre os sensores, que é de meio metro, e a velocidade 60 km por hora. Só que a gente precisa de transformar 60 km por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Dividindo por 3,6, você pode facilitar a sua conta multiplicando 0,5 por 3,6. Sendo assim, a duração do carro entre os sensores 1 e 2 é de 0,030 segundos, ou ainda 30 milissegundos. Alternativa C. Sugino Mundai. Em uma colisão frontal entre 2 automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos.
Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cintos. Os testes simularam uma colisão de segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros, aquele equipamento que mede a aceleração. Você tem isso no seu celular. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidades imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Aí o gráfico é esse para os 5 cintos. Questão moleza. O cinto que causa menos dano no condutor é aquele que faz menos força sobre o condutor, ou seja, é aquele que provoca uma aceleração menos intensa. É só olhar no gráfico aquele que tem o menor pico de aceleração. Se você olhar o cinto 3, ele tem os maiores picos de aceleração, ou seja, ele dá um tranco, ele para muito rápido o motorista e por isso pode causar um grande dano nele. É só pensar o contrário. O cinto 2 da linha pontilhada, ele é o cinto que causa menos aceleração, tem o menor pico de aceleração. Logo é o cinto 2, resposta B. Próxima questão! Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento do veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Ou seja, no primeiro momento o motorista percebe o problema, só que ele demora um tempo até acionar os freios e o carro continua com velocidade constante. No segundo momento, ele aciona o freio, só que o carro não para instantaneamente, o carro vai parando com desaceleração constante. Essas 2 etapas exigem que você mantenha uma distância do carro da frente, entenderam? Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Aí a gente tem velocidade e distância. No primeiro momento a velocidade é constante, então independente da distância do carro da frente, a velocidade não pode se alterar, certo? No segundo momento, o carro começa a frear. Aí temos um problema. Se você fosse avaliar a velocidade em função do tempo, a velocidade cairia linearmente, ou seja, seria um gráfico como se fosse um B. Só que o gráfico não é velocidade por tempo, é velocidade por distância. Ou seja, quanto mais lentamente o carro anda, menor vai ser a variação da distância. Ele tem que começar como se a velocidade fosse constante. Só que depois essa inclinação da velocidade em relação à distância vai ter que ir mudando. Ou seja, não pode ser o B, tem que ser alguma coisa parecida com a letra D. Com a primeira parte da frenagem tem que ser constante e a segunda parte tem que ser algo que parte do constante até chegar a 0, letra D é a resposta certa. Sou um TikToker. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, cosmonauta de massa 90 kg, e não porque esse cosmonauta tenha 90 kg necessariamente, mas para pensar, o cara deve ter um equipamento junto com ele, né? Substitui uma bomba no sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação? Após o empurrão, o cosmonauta empurrou a bomba para lá, ele foi para o outro lado. Se ele tem menos massa do que a bomba, ele vai sair com mais velocidade. O que diz isso pra gente é a relação de momento entre as duas coisas. Momentum. A equação da quantidade de movimento, o momentum linear, é Q igual a mv. A gente pode escrever que o módulo da quantidade de momento do cosmonauta tem que ser igual ao módulo da quantidade de momento linear da bomba. Ou seja, a gente pode escrever que m vezes v do cosmonauta tem que ser igual a m vezes v da bomba. Substituindo os valores que a gente tem, só vai faltar pra gente a velocidade do cosmonauta, que é o que a gente quer. Isolando essa variável, a gente chega no resultado de 0,8 metros por segundo. Alternativa E. Próxima questão! Vamos ler essa questão junto? Aí eu vou ler daquele jeito que as pessoas leem quando todo mundo vai ler junto, porque eu não sei, quando todo mundo tem que ler junto uma coisa, você já reparou que a gente lê diferente quando todo mundo tem que ler junto? É mais ou menos assim. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre as duas estações.
Eu cansei. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante por 1/3 do percurso. Mantém velocidade constante por 1/3 e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final. Ou seja, o movimento é dividido em 3/3. No primeiro momento, ela acelera constantemente, depois ela fica com velocidade constante, depois ela desacelera constantemente. Se você já viu uma antiga videoaula minha que eu mostro o gráfico da aceleração pelo tempo, ou se você já foi meu aluno, você já com certeza já viu o gráfico feito exatamente assim. Acelera constante, velocidade constante, desacelera constante. Qual é o gráfico de posição eixo vertical em função do tempo eixo horizontal que representa o movimento desse trem? É só aplicar seu conhecimento sobre gráfico da posição pelo tempo, com aceleração constante, que tem que fazer uma curvinha, velocidade constante, que tem que ficar uma inclinação em linha reta, e depois desaceleração, que vai fazer uma curvinha, fazendo a inclinação do eixo cada vez mais horizontal. É a letra C. 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 É isso aí, gente. É esse tipo de vídeo que eu tô querendo fazer daqui pra frente, muito mais dinâmico, porque se você ficou com alguma dúvida, dá pausa no vídeo, vê a resolução matemática com calma, tenta acompanhar a sua resolução, mas se você já sabe física, se você já sabe dessas questões, quer fazer uma revisão rápida, você pode ler, você pode só assistir o vídeo rapidamente. Por favor, deixe sugestão de temas, listas, questões mais complexas que talvez levem sozinhas um vídeo inteiro, como você gosta do seu café e outras questões relevantes ao universo, à vida e tudo mais. Até o próximo vídeo. Ah, não cagou. Seguindo o mundo. Não é live não, é só vídeo pra editar mesmo. Eu sei, por isso que eu fiz. Ok, cadê os testes?